Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos numa execução de uma manutenção de telhado. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho como a gente está fazendo e por que a gente fez dessa forma. Então assim, nesse telhado, vocês estão vendo que tem uma madeira por baixo, que é a madeira do telhado antigo, onde a gente não conseguiu remover ela por conta do gesso. Então assim, ele é um gesso convencional, tá? Então são plaquinhas de gesso todas emendadas e elas são amarradas nesse madeiramento do telhado. Então se no caso a gente fosse fazer a remoção dessa madeira, a gente ia perder todo esse gesso, porque ele é um material mais rígido, então ele não é como o drywall, que ele tem uma trabalhabilidade. Então qualquer coisa que a gente fizesse aqui, ele ia trincar e a gente ia perder esse serviço que já estava feito ali. Então o que a gente usou de estratégia aqui? A gente ergueu, né, lá aquele vigamento lá em cima, onde que é a cumieira do telhado, e a gente fez uma nova estrutura de telhado, uma nova trama, totalmente independente da antiga. Porém, por conta das alturas e das paredes existentes aqui, ó, a gente não consegue fazer as tesouras. Então, no caso, a gente fez todo o vigamento aqui com as vigas e os caibros. Esse telhado aqui, ele vai ser coberto com telha sanduíche, tá? Por trazer uma questão de maior conforto térmico, porque a casa ela tem gesso, mas ela não tem laje. Então a estratégia utilizada aqui, porque a gente não sabe como é a questão de fundação, então não tem como a gente bater uma laje, então a gente optou por fazer isso. Outra coisa muito importante aqui na execução desse telhado foi a execução dessas platibandas. Por quê? Para que o telhado ele fique protegido, né? Porque essa telha é um material mais leve. Então, se acontecer de repente uma chuva de vento e tentar balançar a estrutura do telhado, é a platibanda que fecha essa caixinha aqui com a função de proteger esse telhado. Então, a platibanda ela tem essa função de embutir o telhado para proteger ele com relação à questão dos ventos. Aí aqui, ó, vamos andar devagarzinho que andar no telhado é perigoso, viu, gente? Então aqui, ó, a gente está iniciando, tá, as instalações das calhas. Então como a gente também não tem uma profundidade bem considerável para a gente fazer uma calha bem profunda, então a gente fez uma calha um pouco mais larga. Então essa calha aqui, ela tá com 30 centímetros e a gente também vai executar ela com duas caídas. Então uma para frente do telhado e uma pro fundo. Então como funciona pra gente fazer toda essa estrutura do madeiramento? Então a gente soltou as vigas, tá? Essas vigas aqui, elas foram todas alinhadas, então elas estão todas niveladas também e alinhadas. Além disso, o que a gente fez? A gente esticou, né, aquele preguinho lá, que são esses preguinhos aqui, ó. Eles são os preguinhos que a gente utilizou para ser o nosso guia na linha, pra gente poder alinhar esse caibramento aqui, ó, todinho, para facilitar durante a execução da telha. Então assim, outra coisa também que eu quero comentar com vocês é que essa parte aqui é a parte da casa e aqui é uma parte onde tinha uma varanda. Então ele era todo, ó, o caibramento, o telhado ele era independente. Então a gente vai fazer a estrutura para ser um único telhado. Então com isso a gente vai conseguir erguer a altura do pé direito da casa. Então como aqui nesse espaço da varanda toda nós não temos parede, então aqui no caso a gente tem esse eitão aqui, né, que ele vai estar fazendo a função de uma tesoura. E nesse meio aqui a gente vai estar fazendo duas tesouras novas. E lá na ponta, lá onde a gente vai fazer aquele vigamento, vai ser aonde a gente vai estar finalizando a platibanda do telhado. Então é isso, pessoal, eu espero ter ajudado vocês na execução de telhado e falar pra vocês que não é algo que a gente consegue sempre estar executando da mesma forma. Então às vezes você tem que usar uma estratégia diferente para execução, mas que você consiga nas suas obras adotar alguma estratégia e trazer uma solução eficiente para suas obras.